Sogra cebosa. A palavra flutuou no ar da cozinha, pesada como uma bigorna, e caiu em cima de mim. Ricardo, meu genro, não teve o pudor de sussurrar. Falou alto, com a boca cheia de desprezo, para que minha filha, Ana, ouvisse do quarto. O motivo? Meu vestido de chita, florido e antigo, e meus chinelos gastos que eu usava para ir à padaria da esquina. A senhora envergonha a família saindo assim. Eu tinha 73 anos, e naquele momento senti cada um deles pesar sobre meus ombros. Fingi uma surdez que não tenho, peguei minha bolsinha de moedas e saí. O pão que eu ia comprar para eles, de repente, pareceu amargo antes mesmo de chegar à minha boca. O ar da rua nunca me pareceu tão pesado, tão cheio de julgamento. Era o ar da minha própria casa, que agora me sufocava. Caminhei pela calçada que eu mesma havia ajudado a varrer por décadas, aqui em Feira de Santana, e cada passo reverberava dentro do meu peito como um tambor fúnebre. As pedras irregulares pareciam mais ásperas hoje, mais hostis. Eu que sempre cumprimentava todos os vizinhos com um sorriso genuíno, agora sentia as palavras de Ricardo ecoando em minha mente. A senhora envergonha a família. Como assim? Eu que trabalhei desde os 12 anos de idade, que sustentei uma casa, que criei uma filha praticamente sozinha depois que meu Bento partiu, eu era uma vergonha. Parei na frente da padaria do seu José, aquela mesma onde eu ia há mais de 25 anos. O cheiro do pão fresquinho sempre foi um dos meus pequenos prazeres matinais, mas hoje ele me parecia enjoativo. Através do vidro embaçado, vi meu reflexo. Uma mulher pequena, cabelos grisalhos presos num coque simples, vestindo uma roupa que, sim, já havia conhecido dias melhores. Mas era limpa, estava inteira, e era minha. Era a roupa de quem nunca teve muito, mas sempre teve dignidade. Bom dia, Dona Teresa. Os pãezinhos de sempre? A voz calorosa do seu José me trouxe de volta ao presente. Ele sorriu, e naquele sorriso havia algo que eu não recebia há muito tempo em minha própria casa. Respeito genuíno. Bom dia, seu José. Pode ser, sim. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Paguei pelos pães e, enquanto voltava para casa, não pude deixar de pensar em como aquelas duas palavras, sogra cebosa, haviam mexido comigo de uma forma que eu não esperava. Não era a primeira vez que Ricardo demonstrava seu desprezo por mim de forma tão clara. Nos últimos meses, suas provocações haviam se tornado mais frequentes, mais diretas. Era um comentário sobre minha roupa, uma cara feia quando eu tossia durante o jantar, um suspiro exagerado quando eu demorava para encontrar as palavras certas. Eu sempre relevava, sempre encontrava uma desculpa. Ele está estressado com o trabalho. Os tempos estão difíceis para os jovens. É só uma fase. Mas hoje foi diferente. Hoje, eu me vi através dos olhos dele. E o que vi não foi uma sogra carinhosa que fazia o impossível para agradar. O que vi foi uma mulher que havia se tornado invisível na própria casa. Uma presença tolerada apenas pelo que podia oferecer. O teto sobre suas cabeças e minha aposentadoria de lavadeira aposentada. Um salário mínimo e meio que, mesmo modesto, era o que sustentava aquela casa. Ao chegar em casa, encontrei Ana na cozinha, mexendo no celular enquanto tomava café. Ela levantou os olhos quando me viu entrar, e por um momento pensei ter visto algo parecido com constrangimento em seu olhar. Mas foi rápido demais, talvez eu tenha imaginado. Trouxe os pães, disse, colocando a sacolinha sobre a mesa de madeira escura, que sempre foi minha mesa de refeições. Essa mesa havia sido feita pelo próprio Bento, com suas mãos habilidosas de pedreiro, numa época em que não tínhamos dinheiro para comprar móveis prontos. Era uma das poucas coisas que ainda restavam da casa original. Obrigada, mãe. Ana não tirou os olhos do celular. Sua voz era mecânica, automática. Quantas vezes ela havia me agradecido dessa forma nos últimos meses? Como se eu fosse uma funcionária eficiente, não sua mãe. Ricardo entrou na cozinha neste momento, já vestido para o trabalho.
Terno bem cortado, sapatos brilhando, cabelo engomado com gel. Ele passou por mim como se eu fosse um móvel, pegou uma xícara do armário e serviu-se de café. O silêncio na cozinha era denso, carregado de palavras não ditas. Ana, não esqueça que hoje é jantar na casa dos meus pais, disse ele, sem me olhar. Minha mãe fez questão de preparar aquela lasanha que você gosta. Eu estava ali, a 3 metros de distância, mas eles falavam como se eu não existisse. Como se a sogra cebosa fosse invisível. E talvez para eles eu realmente fosse. Observei minha filha concordar com a cabeça, ainda absorta no celular. Ana, minha menina, que eu criara com tanto amor, tanto sacrifício. Quantas noites eu havia passado em claro quando ela estava com febre? Quantas vezes eu havia aberto mão de alguma coisa para que ela pudesse ter o que queria? E agora ela estava ali, permitindo silenciosamente que seu marido me humilhasse na minha própria casa. Senti um aperto na garganta, uma mistura de tristeza e raiva que eu não sabia muito bem como processar. Fui para meu quarto, o menor da casa, onde antes ficavam os materiais de costura e onde agora eu dormia desde que eles se mudaram para cá 4 anos atrás. As paredes tinham apenas um crucifixo pequeno e uma foto minha com Bento no dia do nosso casamento. Meus outros quadrinhos, meus porta-retratos, minha pequena coleção de santos de barro, tudo havia sido temporariamente guardado no sótão quando eles se mudaram. Olhei para minhas mãos. Mãos que haviam lavado milhares de peças de roupa durante 30 anos de trabalho como lavadeira, que haviam preparado milhares de refeições, que haviam acariciado a testa febril da minha filha tantas vezes. Mãos ásperas, manchadas pelo tempo e pelo trabalho duro, mas que sempre haviam sido generosas. Agora elas tremiam levemente. Não de medo, mas de algo que eu ainda não sabia nomear. Foi então que ouvi vozes vindas da cozinha. Ana e Ricardo conversavam em tom baixo, mas o som carregava até meu quarto através da porta fina de compensado. Ricardo, você não deveria ter falado daquele jeito com ela. Meu coração deu um salto. Ana havia se manifestado, finalmente. Falado como, Ana? Eu só disse a verdade. Você mesma sempre reclama das roupas velhas que sua mãe usa. E hoje ela saiu com aquele chinelo furado para todo mundo ver. O que os vizinhos vão pensar? Mas ela é minha mãe, Ricardo. E essa é a casa dela. É nossa casa também, Ana. Desde que eu paguei pela reforma do banheiro e pelo encanamento novo, esta também é minha casa. E não posso aceitar que ela nos faça passar vergonha dessa forma. Houve um silêncio. Esperei, com o coração na garganta, pela resposta de Ana, pela defesa que eu tanto precisava ouvir. Você tem razão. Vou conversar com ela sobre isso. E pronto. Meu mundo desmoronou com aquelas 6 palavras. Ana havia escolhido seu lado e não era o meu. Deitei-me na cama e olhei para o teto rachado. O reboco estava descascando em alguns pontos. Mais uma coisa que precisava de conserto nesta casa que eu havia construído com tanto esforço. Lembrei-me de quando Ana era pequena e vinha deitar comigo quando tinha pesadelos. Mamãe, você nunca vai me abandonar, né? Ela perguntava, agarrada ao meu braço. Nunca, meu amor. A mamãe sempre vai estar aqui para você. Que ironia. Eu continuava ali, mas era ela quem me havia abandonado. O som da porta da frente batendo me alertou que eles haviam saído. Ricardo para a loja de roupas masculinas, no centro de feira onde trabalhava como gerente há 5 anos. Ana para o escritório de contabilidade, onde ela trabalhava como auxiliar administrativa. A casa ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado de sempre que me deixava sozinha com meus pensamentos e a sensação crescente de que eu era uma estranha na minha própria vida. Levantei-me e fui para a cozinha. A mesa ainda estava suja com migalhas do café da manhã deles. Automaticamente, peguei um pano e comecei a limpar. Sempre eu. Sempre limpando a sujeira dos outros, literal e figurativamente. Mas hoje, enquanto passava o pano sobre a superfície de madeira áspera,
uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era raiva propriamente dita, era algo mais profundo, uma tomada de consciência, uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. Parei de limpar e olhei ao redor da cozinha. Minha cozinha, onde eu havia preparado milhares de refeições, onde eu havia ensinado Ana a fazer bolo de fubá quando ela tinha 10 anos. Onde Bento e eu planejávamos o futuro enquanto tomávamos café nas manhãs de domingo, sonhando com o dia em que a casa estaria completamente pronta. Agora, aquela cozinha com sua pia antiga e seus azulejos desbotados, mas que ainda eram meus, não parecia mais totalmente minha. Parecia o cenário de uma peça de teatro onde eu era apenas um ator coadjuvante, tolerado enquanto fosse útil. Fui até a gaveta onde guardava meus documentos pessoais. Procurei até encontrar o que estava buscando, a escritura da casa. Ali estava, preto no branco, meu nome ao lado do de Bento, Teresa Maria da Silva, proprietária, dona de cada tijolo, de cada telha, de cada metro quadrado daquele lugar que construímos durante 8 longos anos. Segurei o documento com força e, naquele momento, senti algo parecido com poder correndo pelas minhas veias. Eles me chamavam de sogra cebosa, me tratavam como se eu fosse um estorvo, falavam da minha casa como se fosse deles, mas a verdade estava ali, na minha mão. Eu era a dona de tudo. Voltei para meu quarto e me sentei novamente na beirada da cama. Precisava pensar, precisava planejar. Porque uma coisa havia ficado muito clara para mim naquele dia. Eu não podia mais viver dessa forma. Não podia mais aceitar ser invisível na minha própria vida. A Teresa que sempre aguentou tudo em silêncio, que sempre se sacrificou pelos outros, que sempre colocou a felicidade da filha acima da própria dignidade. Essa Teresa havia morrido naquela manhã de terça-feira de março, assassinada por 2 palavras cruéis e pelo silêncio covarde de quem eu mais amava. Agora era hora de descobrir quem seria a nova Teresa. Os dias que se seguiram àquela manhã fatídica pareciam arrastar-se como melaço. Eu acordava todos os dias às 5 da manhã, como sempre fiz desde que me tornei adulta. Mas agora havia algo diferente no ar. Uma inquietação que eu não conseguia nomear. Uma sensação de que algo precisava mudar, mas eu ainda não sabia exatamente o que. Sentada na beira da minha cama, olhando pela pequena janela do meu quarto que dava para o quintal dos fundos, eu me permiti fazer algo que não fazia há muito tempo. Lembrar. Não as lembranças dolorosas dos últimos anos, mas as boas. As que me fizeram ser quem eu era antes de me tornar a sogra cebosa. Lembrei-me de quando Bento e eu compramos este terreno. Era março de 1975. Eu tinha apenas 25 anos e ele 28. Éramos jovens, cheios de sonhos e com os bolsos vazios, mas com uma determinação que hoje me deixa orgulhosa. O terreno ficava na periferia de Feira de Santana, num bairro que ainda estava se formando, longe do centro da cidade. Era um descampado cheio de mato e pedras, sem infraestrutura, sem asfalto, sem água encanada. Mas custava o que podíamos pagar, 50 cruzeiros à vista, que era todo o dinheiro que tínhamos guardado. Teresa, você tem certeza de que vai dar certo? Bento me perguntou naquele primeiro domingo de abril. As mãos na cintura, olhando para aquela extensão de terra vermelha que seria nosso futuro. Vai ser difícil. Muito difícil. Vai dar certo, sim, eu respondi com uma convicção que hoje me surpreende. A gente trabalha, a gente economiza e tijolo por tijolo a gente constrói nossa casa, nossa vida. E foi exatamente isso que fizemos. Durante 8 longos anos, cada centavo que sobrava ia para material de construção. Bento trabalhava durante a semana nas obras dos outros, casas de gente rica no centro da cidade, e nos finais de semana construía nossa casa. Eu lavava roupa para as famílias do bairro Nobre, ganhando 2 cruzeiros por quilo de roupa lavada e passada,
Cuidava da Ana pequena e ainda ajudava a carregar os tijolos, a misturar o cimento, a levantar as paredes. Ana nasceu em dezembro de 1977, no segundo ano que estávamos no terreno, quando ainda morávamos num barraquinho de madeira e zinco de 2 cômodos minúsculos que Bento havia construído provisoriamente. Eu me lembro de dar banho nela numa bacia de alumínio, no meio do nosso quarto que servia também de sala e cozinha, porque ainda não tínhamos banheiro nem água encanada. O chuveiro era uma lata furada pendurada do lado de fora, que Bento enchia com água que buscávamos num poço comunitário a 2 quadras de distância. Mas éramos felizes. Éramos uma família. A casa de verdade cresceu conosco devagar, muito devagar. Primeiro veio a fundação, que levou o ano inteiro de 1976 para ficar pronta porque só podíamos comprar cimento de saco em saco. Depois, as paredes dos 2 primeiros cômodos, que subiram tijolo por tijolo durante 1977 e 1978. O telhado veio em 1979, quando Ana já engatinhava e eu estava grávida de novo, mas perdi o bebê no 4º mês e nunca mais consegui engravidar. Em 1980, conseguimos fazer a cozinha com pia e o banheiro interno, pequeno, mas nosso. Em 1981, chegou a água encanada no bairro e pudemos ligar nossa casa à rede. Em 1982, fizemos mais um quarto para Ana, que já estava com 5 anos e precisava de seu próprio espaço. E por último, em 1983, a sala maior, que era o sonho de Bento. Uma sala para receber as visitas, Teresa, para mostrar que a gente conseguiu vencer na vida. Ele viveu para ver a casa completamente pronta e ainda teve 10 anos felizes nela. Morreu de infarto no coração aos 43 anos, numa manhã de sábado de agosto de 1993, quando Ana estava com 15 anos e eu com 45. Ele estava pintando a parede externa da frente da casa quando sentiu a dor no peito. Morreu no meu colo, ali mesmo na calçada da nossa rua, sussurrando: "Cuida da nossa menina, Teresa. E da nossa casa. Promete que cuida." Levantei-me da cama e fui até a gaveta onde guardava os documentos. Lá no fundo, embrulhada num pano de prato bordado que ganhei de presente de casamento da minha mãe, estava uma foto amarelada que eu não olhava há anos. Era nossa única foto no terreno vazio, tirada por um vizinho em abril de 1975. Bento estava com o braço ao redor da minha cintura. Eu segurava Ana bebê no colo. Ela tinha apenas 4 meses. Atrás de nós, só mato, pedras e o barraquinho de madeira onde morávamos. Segurei a foto com cuidado, como se ela pudesse se desfazer nas minhas mãos. Quantas vezes, nas noites difíceis depois que Bento morreu, eu olhava para essa foto e prometia a ele que cuidaria de tudo, que manteria nossa casa em pé, nossa filha educada, nossa família unida. Cumpri cada promessa. Trabalhei dobrado para manter a casa e sustentar Ana sozinha. Consegui que ela terminasse o ensino médio na escola pública do bairro, depois fizesse um curso técnico de auxiliar administrativo, arrumasse emprego, tivesse uma vida digna. Ela namorou, se apaixonou, casou aos 28 anos com Ricardo. E quando ela me disse, em junho de 2021, que precisava de um lugar para morar com o marido porque o apartamento que alugavam tinha sido vendido e eles não conseguiam pagar o aluguel dos novos que visitaram, eu não hesitei um segundo. Claro, minha filha, esta sempre foi sua casa também. Fiquem o tempo que precisarem. Temporário. Essa palavra ecoou na minha mente enquanto eu guardava a foto de volta no pano de prato bordado. 4 anos haviam se passado. 4 anos durante os quais eu vi minha casa se transformar lentamente em algo que não reconhecia mais. Não fisicamente. A estrutura continuava a mesma que Bento e eu construímos. Mas o clima, o ambiente, a sensação de lar havia desaparecido, substituída por uma tensão constante e pela sensação de que eu estava no caminho. O barulho da porta da frente me tirou dos pensamentos. Ana havia chegado do trabalho mais cedo. Eram apenas 3:30 da tarde.
Olhei pela janela e vi que estava garoando, aquela chuva fina típica do outono baiano. Mãe, estou em casa! Gritou ela da sala. Saí do quarto e fui encontrá-la na cozinha. Ela estava tirando a blusa úmida e pendurava a bolsa no encosto da cadeira. Ao me ver, ela sorriu, mas havia algo diferente naquele sorriso. Algo que me fez perceber que nossa conversa da manhã anterior ainda pesava entre nós como uma nuvem carregada. Oi, filha. Chegou cedo hoje. O doutor Henrique liberou todo mundo mais cedo por causa da chuva. O telhado do escritório está vazando perto dos computadores. Ela passou a mão pelo cabelo úmido. Mãe, a gente pode conversar? Meu coração disparou. Ana querendo conversar era sempre sinal de que algo importante estava para acontecer. Ou algo bom, ou algo muito ruim. Claro, filha. Quer que eu faça um café? Não precisa, mãe. Só quero esclarecer algumas coisas sobre nossa conversa de ontem. Sentamo-nos à mesa de madeira escura. Eu coloquei as mãos sobre a superfície áspera, sentindo as marcas que os anos haviam deixado ali. Marcas de panelas quentes, de facas de cortar verdura, de xícaras arrastadas, de deveres de casa que Ana fazia quando criança. Uma mesa que contava a história inteira da nossa família. Filha, eu quero que você seja honesta comigo. Como vocês se sentem morando aqui? Ana mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Como assim, mãe? Vocês estão felizes aqui? Realmente felizes? É claro que sim. Por que pergunta isso? Eu respirei fundo. Precisava ser delicada, mas precisava da verdade. Ana, ontem de manhã eu ouvi vocês conversando na cozinha. Depois que ele falou sobre minha roupa. O rosto de Ana ficou vermelho como um tomate maduro. Ela baixou a cabeça e começou a brincar nervosamente com a aliança de casamento, girando-a no dedo. Mãe, Não precisa me pedir desculpas, filha. Só quero entender uma coisa. Você realmente acha que eu envergonho vocês? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana lutava visivelmente para encontrar palavras, mexendo a boca sem emitir som. Mas quanto mais tempo passava, mais claro ficava que ela não conseguiria me dar a resposta que eu gostaria de ouvir. Mãe, não é que você nos envergonha. É que o que, Ana? Pode falar. É que às vezes, Ricardo fica preocupado com a impressão que causamos para as outras pessoas. Ele trabalha numa loja chique no centro, convive com pessoas que têm um padrão de vida diferente do nosso. Clientes que ganham bem, que se vestem bem, e ele acha que eu não me encaixo nesse padrão. Ana assentiu quase imperceptivelmente, como se tivesse medo de admitir a verdade em voz alta. Senti algo se partindo dentro do meu peito, mas não era exatamente tristeza. Era uma espécie de libertação, a clareza dolorosa, mas necessária. E você, Ana? O que você acha? Qual é a sua opinião, não a do Ricardo? Ela levantou os olhos para mim, e por um momento vi a menina que ela havia sido. A menina que corria para meus braços quando se machucava brincando na rua, que me fazia cartinhas no Dia das Mães com desenhos de flores coloridas, que dizia que quando crescesse queria ser igual a mim. Eu acho que você é minha mãe, e eu te amo mais que tudo no mundo, ela disse, mas sua voz estava embargada de emoção. Mas às vezes eu também gostaria que as coisas fossem mais simples para todos nós. Pronto, estava dito. Minha própria filha, a menina pela qual eu sacrifiquei tudo, pela qual trabalhei até os ossos doerem, gostaria que eu fosse diferente. Gostaria que eu não fosse eu mesma. Levantei-me da mesa com uma calma que me surpreendeu. Não havia lágrimas, não havia gritaria. Apenas uma aceitação serena de uma realidade que eu finalmente conseguia enxergar com clareza total. Obrigada por sua honestidade, filha. Mãe, eu não quis dizer que você deveria mudar. Você não precisa explicar nada, Ana.
Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Voltei para meu quarto e fechei a porta. Sentei-me novamente na beirada da cama e olhei para minhas mãos. As mesmas mãos que haviam construído aquela casa tijolo por tijolo ao lado de Bento. As mesmas mãos que haviam criado Ana com amor e sacrifício durante 15 anos de viuvez. As mesmas mãos que, agora, tremiam não de medo, mas de uma determinação crescente. Naquele momento, eu estava vendo minha situação com absoluta clareza. Eu não era uma convidada naquela casa. Eu era a proprietária. Eles não estavam me fazendo um favor morando comigo. Eles estavam vivendo de favor na minha casa, sustentados pela minha aposentadoria modesta, mas suficiente para manter as contas da casa em dia. Durante todos esses anos, desde que Bento morreu, eu me acostumei a ser a mulher que abria mão de tudo pelos outros, que se contentava com menos para que os outros tivessem mais, que se tornava pequena para que os outros parecessem grandes, mas aquilo tinha que acabar. Ouvi Ricardo chegando do trabalho às 7h10 da noite, sua voz cansada na sala cumprimentando Ana. Ouvi-os conversando sobre o jantar, sobre como a chuva havia atrapalhado o movimento na loja, sobre um cliente difícil que havia reclamado do atendimento. E prestei atenção em algo que antes eu ignorava. Eles nunca mencionavam meu nome nessas conversas do dia a dia. Eu poderia estar morta que não faria diferença nos planos deles. Naquela noite, durante o jantar que eu havia preparado, feijão preto com linguiça, arroz soltinho, salada de tomate com cebola, observei-os com uma atenção nova. Ricardo comendo a comida que eu havia preparado, na casa que eu havia construído tijolo por tijolo, reclamando que o feijão estava com pouco sal e que eu deveria ter colocado mais tempero. Ana concordando silenciosamente com tudo que ele dizia, evitando meu olhar sempre que podia. Eles falavam sobre os planos para o final de semana, sobre um churrasco na casa dos pais dele no domingo, sobre como seria bom se o tempo melhorasse. Minha mãe disse que vai fazer aquela farofa especial de linguiça que você gosta, disse Ricardo para Ana, e meu pai quer mostrar a churrasqueira nova que ele mandou construir. Nenhum dos dois me convidou. Nenhum dos dois perguntou se eu tinha algum plano, se eu gostaria de fazer alguma coisa, se eu ficaria bem sozinha o dia inteiro. Terminei de jantar em silêncio e me retirei para meu quarto. Mas antes de fechar a porta, ouvi Ana dizer: Ricardo, você acha que a gente deveria conversar com ela sobre... Você sabe? Sobre ela renovar um pouco o guarda-roupa? É uma boa ideia. Talvez a gente possa ir com ela numa loja mais simples, escolher umas roupas mais... adequadas. Nada muito caro, claro, mas pelo menos algo que não chame atenção. Fechei a porta devagar, com um sorriso amargo nos lábios. Roupas adequadas. Para que eu não chamasse atenção. Na minha própria casa. Naquela noite, deitada na escuridão do meu quarto pequeno, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não iria mais aceitar ser tratada como uma agregada na casa que eu construí com minhas próprias mãos. Eu não iria mais fingir surdez para não ouvir as ofensas. Eu não iria mais me contentar com as migalhas de consideração que eles eventualmente me jogavam. Era hora de mostrar a eles quem realmente mandava naquela casa. E a primeira providência seria descobrir exatamente qual era o valor do meu patrimônio no mercado atual. Porque algo me dizia que Ana e Ricardo seriam muito surpresos ao descobrir o quanto aquela casa que eles consideravam nossa realmente valia. Na escuridão do meu quarto, comecei a traçar um plano. Um plano que devolveria minha dignidade e lhes ensinaria o verdadeiro valor do que eles tanto desprezavam, a velha cebosa e tudo o que ela havia construído. A manhã seguinte chegou com uma clareza que eu não sentia há anos. Acordei às 5 da manhã, como sempre, mas desta vez não foi por hábito. Foi por determinação. Enquanto a casa ainda dormia no silêncio pesado do amanhecer, eu me levantei e fui até a cozinha preparar meu café. Não o café deles, não o café da família. Meu café. Sentada à mesa de madeira, com a xícara fumegante entre as mãos, comecei a organizar mentalmente tudo o que precisava fazer.
Primeiro, eu precisava descobrir o valor real da casa. Segundo, precisava entender meus direitos como proprietária. Terceiro, e mais importante, precisava decidir exatamente o que fazer com essas informações. Mas antes de qualquer coisa, eu precisava de uma aliada. E sabia exatamente quem procurar. O som de passos no corredor me alertou que alguém havia acordado. Era Ana, descabelada e sonolenta, caminhando até a cozinha em seu robe azul claro que já estava desbotado de tanto lavar. Bom dia, mãe. Você acordou cedo hoje. Bom dia, filha. Acordo neste horário todos os dias há mais de 50 anos. Ana serviu-se de café e sentou-se à minha frente. Havia algo diferente em sua postura, uma tensão que não estava lá ontem. Será que ela havia passado a noite pensando em nossa conversa? Mãe, sobre ontem, eu queria esclarecer algumas coisas. Tomei um gole do meu café e esperei. Ana mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Quando eu disse que às vezes gostaria que as coisas fossem diferentes, eu não quis dizer que queria que você fosse diferente. Eu quis dizer que gostaria que nossa situação toda fosse diferente. Que situação, Ana? A situação de vocês dois ainda estarem morando aqui depois de tanto tempo. A dependência que isso criou. Interessante. Era a primeira vez em 4 anos que Ana estava admitindo que havia algo errado com a situação. E o que você gostaria que fosse diferente? Ana suspirou e passou a mão pelo cabelo desarrumado. Eu gostaria que Ricardo e eu tivéssemos condições de alugar nossa própria casa, que pudéssemos sustentar nosso próprio lar, que você pudesse ter sua casa só para você de novo, como era antes. Ah, não que a gente não goste de estar aqui com você, mãe, mas eu sei que nossa presença mudou sua rotina, sua privacidade. Sei que você, às vezes, se sente deslocada na sua própria casa. Me sinto sim, Ana, muito deslocada. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela chegada de Ricardo, já vestido para o trabalho, verificando algo no celular enquanto caminhava. Era um hábito novo dele, estar sempre olhando a tela, sempre distraído. Bom dia, ele murmurou, sem levantar os olhos da tela. Serviu-se de café rapidamente e permaneceu em pé, apoiado no balcão. Ricardo, comecei, com uma voz mais firme do que eles estavam acostumados a ouvir. Podemos conversar os três? Ele finalmente levantou os olhos do celular, surpreso. Ana me olhou com uma expressão que misturava curiosidade e apreensão. Sobre o quê? Ricardo perguntou, com aquele tom ligeiramente impaciente que ele sempre usava quando precisava me dar atenção. Sobre nossa convivência aqui em casa. Ricardo trocou um olhar com Ana. Um daqueles olhares que casais trocam quando precisam se comunicar silenciosamente na frente de terceiros. Como se eu fosse cega demais para perceber. Que aspecto da nossa convivência, Dona Teresa? Notei que ele me chamou de Dona Teresa desta vez, não apenas sogra. Pelo menos isso era um pequeno progresso. O aspecto financeiro e prático de vocês morarem na minha casa há 4 anos. É nossa casa também, Ricardo corrigiu automaticamente, como sempre fazia. Minha casa, eu disse, com uma firmeza que fez Ana arregalar os olhos. Esta casa está registrada em meu nome. Foi construída por mim e por meu falecido marido durante 8 anos de trabalho duro. Vocês são meus hóspedes aqui. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Ele não estava acostumado a ser contrariado, muito menos por mim. Dona Teresa, a senhora está sendo injusta. Nós ajudamos a senhora, contribuímos com as despesas. Que despesas vocês contribuem, Ricardo? Como assim? Que despesas desta casa vocês pagam regularmente todo mês? Outro olhar trocado entre eles. Ana estava claramente desconfortável, mexendo nervosamente na alça do hobby. Nós compramos comida para casa, Ana respondeu hesitante. Às vezes compramos comida, corrigi. E quem paga a luz, a água, o IPTU, o gás, o telefone fixo? Silêncio. E quem paga a prestação da geladeira nova, Ricardo?
E do micro-ondas que você escolheu? Eu pago essas prestações, ele respondeu, mas sua voz havia perdido a convicção de antes. Com que dinheiro? Com o meu salário. O salário que você consegue guardar porque não paga aluguel, não paga conta de luz, não paga conta de água, não paga IPTU, não paga gás? Ricardo abriu e fechou a boca algumas vezes, como um peixe fora d'água. Ana estava olhando fixamente para a mesa, as orelhas vermelhas de constrangimento. Vocês me tratam como se eu fosse uma agregada na casa que eu construí, como se fosse um favor que vocês me fazem morando aqui. Mas a verdade é o contrário. Vocês vivem aqui de favor. Vocês se beneficiam da minha casa, da minha aposentadoria e ainda me desrespeitam. Ana levantou os olhos assustada. Mãe, o Ricardo não queria desrespeitar. Não minta para mim, Ana. Eu ouvi quando ele me chamou de cebosa. O celular de Ricardo tocou naquele momento. Ele olhou para a tela com evidente alívio. É do trabalho, tenho que atender. Atendeu rapidamente. Alô? Sim, estou saindo agora. Não vou me atrasar. A reunião é às 9 mesmo? Desligou e guardou o celular no bolso com movimentos apressados. Tenho que ir. O gerente regional vai visitar a loja hoje de manhã. Conversamos sobre isso quando eu voltar. E saiu quase correndo, deixando Ana e eu sozinhas numa atmosfera carregada de tensão. Mãe, por favor, não fique brava com a gente. Eu não estou brava, Ana. Estou decidida. Decidida a quê? Decidida a não aceitar mais desrespeito na minha própria casa. Ana começou a chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo seu rosto sem soluços dramáticos. Eu não queria que fosse assim, mãe. Quando a gente veio morar aqui, era para ser temporário mesmo. Era para a gente juntar uma reserva e sair em 2 anos no máximo. E por que não saíram? Porque ficou fácil demais ficar. E difícil demais sair. Era a primeira admissão completamente honesta que eu ouvia de Ana em anos. E agora, Ana? O que vocês pretendem fazer? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, como fazia quando era criança. Eu não sei, mãe. Ricardo sempre arranja uma desculpa para adiar. Diz que os aluguéis estão muito caros, que é melhor esperar mais um pouco, que a gente precisa juntar mais dinheiro. E você? O que você quer de verdade? A pergunta a pegou de surpresa. Ela parou de chorar e me olhou com uma expressão que misturava confusão e tristeza. Eu quero que todo mundo seja feliz. Eu quero ter nossa casa própria, mas não quero deixar você sozinha aqui. Eu quero agradar meu marido, mas não quero magoar minha mãe. Ana, você sabe que eu te amo, não sabe? Sei, mãe. E você sabe que sempre vou te amar, independente do que aconteça? Sei. Sua voz estava fraca, insegura. Então você também precisa saber que o que eu vou fazer agora, eu faço pensando no bem de todos nós, principalmente no seu. O que você vai fazer? Levantei-me da mesa e peguei minha bolsa. Vou conversar com algumas pessoas, resolver algumas questões importantes. Quando vocês voltarem hoje à noite, a gente conversa direito sobre o futuro. Saí de casa deixando Ana na cozinha, ainda de hobby, ainda confusa e preocupada. Mas naquele momento, eu saía da minha casa com um propósito claro na mente. Minha primeira parada foi na casa da Cida, minha comadre e amiga de mais de 30 anos. Cida morava a 6 quadras da minha casa, numa rua que havia sido asfaltada recentemente, em uma casa térrea pintada de azul claro. Ela havia se aposentado há 3 anos, depois de trabalhar 22 anos como corretora de imóveis numa imobiliária pequena aqui em Feira de Santana. Se alguém podia me ajudar a entender o valor da minha propriedade, era ela. Encontrei Cida regando as plantas do quintal da frente. Ao me ver chegando a pé numa hora incomum da manhã, eram 8h30, seu rosto se encheu de preocupação. Teresa, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você está com uma cara estranha. Está tudo bem, Cida,
mas preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. Entre. Vou fazer um café fresquinho. Sentamo-nos na sala pequena, mas aconchegante de Cida, cheia de plantas e fotografias de família, e naquele momento me senti verdadeiramente à vontade. Não na casa que eu havia construído, mas num lugar onde eu era genuinamente bem-vinda e respeitada. Cida, eu preciso da sua ajuda com uma questão séria. Pode falar, comadre. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. Contei tudo a Cida. As humilhações diárias, o desrespeito crescente, a situação financeira, a conversa daquela manhã. Ela me ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando, com uma expressão que misturava raiva e tristeza. Teresa, eu sempre soube que aquele genro seu não prestava. Desde o primeiro dia que você me falou dele, há 5 anos, eu senti que tinha coisa errada. Homem que não respeita a sogra, não respeita a própria mulher direito. Cida, eu quero saber quanto vale minha casa hoje no mercado. E quero saber quais são meus direitos como proprietária. Os olhos de Cida brilharam com uma determinação que eu reconheci. Era a mesma determinação que ela sempre teve quando se tratava de defender as pessoas que amava. Teresa, o mercado imobiliário mudou muito nos últimos 5 anos. Seu bairro valorizou bastante por causa do shopping Feira Boulevard, que abriu na BR-116, e da nova linha de ônibus que liga direto ao centro. Casas como a sua, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal cercado, estão valendo bem mais do que vocês imaginam. Quanto mais ou menos? Eu diria que entre 160 e 180 mil reais. Talvez até mais, dependendo das condições internas e da documentação. Quase engasguei com o café. 180 mil reais era mais dinheiro do que eu havia sonhado em ter na vida inteira. Tem certeza, Cida? Tenho. E se você quisesse vender, tenho certeza de que apareceria comprador bem rapidinho. Tem muita gente procurando casa nessa região, principalmente aposentados que querem sair do centro da cidade. A cabeça começou a girar. 180 mil reais. Dinheiro suficiente para comprar um apartamento pequeno só meu e ainda sobrar uma quantia considerável para viver os próximos anos com dignidade. E se eu quisesse realmente vender? Cida me olhou com atenção, como se estivesse vendo algo em mim que nunca havia visto antes. Você está pensando seriamente em vender a casa, Teresa? Estou pensando em tomar de volta o controle da minha vida. Cida sorriu. Um sorriso largo e aprovador. Então deixa comigo, comadre. Vou fazer algumas ligações hoje mesmo para uns contatos que ainda tenho na área. Vou descobrir exatamente quanto sua casa vale e como proceder se você decidir vender mesmo. Você faria isso por mim? Claro que faria. E mais, se você decidir mesmo vender, eu te ajudo a encontrar um lugar só seu para morar. Um lugar onde você seja tratada como a rainha que é. Saí da casa de Cida com uma sensação de poder que eu não sentia há décadas. Era como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim depois de anos no escuro. Eu não estava sozinha. Eu tinha uma aliada, uma amiga que entendia exatamente o que eu estava passando e que estava disposta a me ajudar. Passei o resto da manhã caminhando pelas ruas do bairro, vendo com olhos novos o lugar onde eu morava há 50 anos. As casas pareciam menores do que eu lembrava. As ruas mais movimentadas e barulhentas. O comércio havia crescido muito. Onde antes tinha só uma mercearia pequena, agora havia farmácia, lanchonete, loja de roupas, até uma academia. Realmente, o bairro havia se desenvolvido e se valorizado. Quando voltei para casa no meio da tarde, encontrei Ana arrumando o quintal, estendendo as roupas que havia lavado. Ela havia passado a manhã limpando, como sempre fazia quando estava nervosa ou preocupada com alguma coisa. Mãe, onde você esteve? Eu fiquei preocupada quando vi que você não estava em casa. Fui resolver algumas coisas importantes, como eu disse. Que coisas? Você vai saber quando o Ricardo chegar.
Vamos conversar os três sobre o futuro. Ana pareceu apreensiva, mas não insistiu em perguntar mais. Preparei o almoço em silêncio: arroz, feijão, ovo frito e salada, observando minha filha pelos cantos dos olhos. Ela estava inquieta, mexendo no cabelo, arrumando coisas que não precisavam ser arrumadas, mordiscando a unha do polegar como fazia quando criança. Quando Ricardo chegou, às 6h40 da tarde, o clima na casa estava tenso como a corda de um violão prestes a estourar. Ele cumprimentou a todos com um aceno de cabeça, parecendo ainda estressado com o dia de trabalho e a visita do gerente regional. Como foi na loja? Perguntei, numa tentativa de quebrar o gelo. Corrido, muito corrido. O gerente ficou o dia todo lá, analisando vendas, verificando estoque, conversando com os funcionários. Mas correu bem. Acho que não vai ter demissão. Jantamos em silêncio relativo, apenas com comentários sobre a comida e o tempo. Quando terminamos, me levantei da mesa com determinação. Agora vamos conversar sobre uma coisa importante. Nos dirigimos para a sala. Ana e Ricardo se sentaram no sofá de 2 lugares, eu na poltrona que havia sido de Bento. A única peça de mobília que eles nunca haviam sugerido trocar ou reformar. Hoje eu descobri algumas coisas muito interessantes, comecei. Descobri que minha casa vale entre 160 e 180 mil reais no mercado atual. Vi Ana engolir em seco. Ricardo franzir o senho com preocupação. Descobri também que, como proprietária única desta casa, tenho o direito legal de decidir quem pode ou não morar aqui. Dona Teresa, onde a senhora quer chegar com isso? Ricardo perguntou, mas sua voz não tinha mais a arrogância de antes. Quero chegar ao fato de que, a partir de agora, as coisas vão mudar nesta casa, e vocês vão ter que decidir se querem fazer parte dessas mudanças ou se preferem procurar outro lugar para morar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era o silêncio de 2 pessoas que finalmente estavam percebendo que a velha cebosa tinha muito mais poder do que eles imaginavam. O silêncio na sala durou quase 2 minutos inteiros. Ricardo me olhava como se eu tivesse crescido 2 cabeças. Ana mexia nervosamente os dedos no colo. Era como se eles estivessem vendo uma pessoa completamente nova. E talvez estivessem mesmo. Mãe! Ana começou com voz hesitante. Que mudanças você está falando exatamente? Mudanças simples, Ana. Mudanças que vão restaurar o respeito e a ordem nesta casa. Ricardo se inclinou para a frente no sofá, o rosto já assumindo aquela expressão defensiva que eu conhecia bem. Dona Teresa, acho que a senhora está exagerando a situação. Nós sempre respeitamos a senhora aqui. Respeito? Soltei uma risada seca. Ricardo, você me chama de sogra cebosa. Critica minhas roupas, minhas maneiras, age como se esta casa fosse sua propriedade. Isso é respeito? O rosto dele ficou vermelho como um pimentão maduro. Ele olhou rapidamente para Ana, como se esperasse que ela o salvasse da situação constrangedora. Eu estava nervoso naquele dia. Não deveria ter falado assim. Foi errado da minha parte. Não era a primeira vez, Ricardo. E certamente não seria a última se eu não tomasse uma atitude. Ana se remexeu desconfortavelmente no sofá. Mãe, talvez a gente possa conversar sobre isso com mais calma. Não, Ana. Já tentei conversar com calma durante 4 anos inteiros. Agora é hora de tomar decisões práticas. Levantei-me e fui até a estante onde ficavam alguns livros antigos e uma pasta de documentos que eu havia organizado durante a tarde. Vocês querem saber o que eu descobri hoje? Descobri que esta casa, que vocês tratam como se fosse propriedade comum da família, vale entre 160 e 180 mil reais no mercado atual. Descobri que o bairro valorizou muito nos últimos anos por causa do desenvolvimento da região. Descobri que, se eu quisesse, poderia vender esta casa e ter dinheiro suficiente para comprar um apartamento só para mim e ainda sobrar uma boa quantia para viver confortavelmente. Ricardo e Ana trocaram um olhar de pânico genuíno.
Era a primeira vez que eles ouviam falar do valor real da propriedade onde moravam de graça há 4 anos. Mas, mãe, Ana tentou argumentar, você não pode estar pensando em vender a casa. Este é o nosso lar. É aqui que você construiu sua vida com papai. Nosso lar? Interrompi. Ana, quando foi a última vez que vocês me consultaram sobre qualquer decisão que afeta esta casa? Quando foi a última vez que perguntaram minha opinião sobre alguma mudança? Quando foi a última vez que vocês me trataram como a dona desta casa e não como uma inquilina tolerada? O silêncio voltou a dominar a sala. Ana estava com os olhos cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento genuíno. Eram lágrimas de quem acabou de perceber que estava perdendo algo valioso. Dona Teresa? Ricardo tentou uma nova abordagem, com voz mais cuidadosa e controlada. Se eu disse alguma coisa que ofendeu a senhora, eu peço sinceras desculpas. Não era minha intenção desrespeitá-la. Às vezes o estresse do trabalho... Sua intenção era exatamente me desrespeitar, Ricardo. Sua intenção era me fazer sentir pequena, inadequada, me fazer sentir como um peso que vocês carregam por obrigação. Mas sabe qual é o problema? Vocês esqueceram de quem é o nome na escritura desta casa. Mostrei a eles a documentação que eu havia separado durante a tarde. A escritura da casa, alguns documentos sobre o IPTU quitado, comprovantes de que todas as contas estavam em meu nome e em dia há décadas. Esta casa é minha. Foi construída por mim e pelo meu falecido marido ao longo de 8 anos de muito trabalho e sacrifício. Cada tijolo, cada telha, cada metro quadrado foi conquistado com suor e economia. Vocês moram aqui como meus convidados, não como proprietários. E convidados que não respeitam a anfitriã podem ter seu convite retirado. Ana finalmente explodiu em lágrimas. Mãe, você está falando como se fosse nos expulsar de casa. Não estou falando como se fosse, Ana. Estou considerando seriamente essa possibilidade, a não ser que vocês aceitem algumas condições. Ricardo se levantou bruscamente do sofá. Sua máscara de genro respeitoso finalmente havia caído completamente. A senhora não pode fazer isso. Nós temos direitos morais. Moramos aqui há 4 anos, ajudamos a cuidar da casa. Que direitos, Ricardo? Direitos baseados em quê? Vocês não pagam aluguel, não têm contrato de locação, não contribuem proporcionalmente para as despesas da casa. Vocês não têm direito legal nenhum sobre esta propriedade. Ele começou a andar de um lado para outro da sala, as mãos nos cabelos. Isso é injusto. Nós cuidamos da senhora. Nós fazemos companhia para a senhora. Cuidam de mim? Soltei uma gargalhada amarga. Ricardo, vocês nem percebem quando eu estou doente. No mês passado eu passei 3 dias com uma gripe forte, com febre, e vocês nem notaram que eu mal saí do quarto. Fazem companhia para mim? Vocês mal falam comigo durante as refeições. Passam o tempo todo grudados no celular ou conversando entre vocês como se eu fosse um móvel. Ana parou de chorar e me olhou com uma expressão de choque genuíno, como se estivesse vendo nossa dinâmica familiar pela primeira vez através dos meus olhos. Mãe, eu não percebia que você se sentia assim. Achei que você estava bem. Percebia sim, Ana. Você só escolheu ignorar porque era mais conveniente. Era mais fácil fingir que estava tudo bem do que enfrentar o fato de que vocês estavam me usando. Ricardo parou de andar e me encarou com raiva mal disfarçada. A senhora está sendo muito injusta, Dona Teresa. Nós sempre tentamos ajudar quando podemos. Ajudar com o quê, exatamente? Com as despesas? Vocês compram comida esporadicamente e acham que isso é dividir responsabilidades. Eu pago IPTU, luz, água, gás, telefone, internet. Vocês usam tudo isso e ainda acham que estão me fazendo um favor morando aqui. Nós pagamos a prestação da geladeira nova e do micro-ondas, ele protestou. Com o dinheiro que vocês economizam morando de graça aqui, Ricardo, todo centavo que vocês investem nesta casa é possível porque vocês vivem às minhas custas há 4 anos.
Se vocês pagassem aluguel em qualquer outro lugar, não teriam sobrado nem para a prestação de um liquidificador. Ana soluçou mais alto. Mãe, eu não queria que fosse assim. A gente veio para cá porque realmente não tinha opção na época. E ficaram porque descobriram que era cômodo demais para sair, completei. Ana, vocês tiveram 4 anos para se organizar financeiramente e conseguir um lugar próprio. 4 anos inteiros. Em vez disso, se acomodaram, compraram carro novo, eletrodomésticos para minha casa, roupas e continuaram vivendo aqui como se fosse um direito adquirido. O telefone fixo tocou naquele momento, mas ninguém se moveu para atender. Ele tocou 8 vezes antes de parar, e o silêncio que se seguiu era ainda mais pesado do que antes. O que a senhora quer da gente? Ricardo perguntou finalmente. Sua voz havia perdido toda a arrogância. Agora era apenas cansaço e bastante medo. Quero uma das 2 opções. Vocês começam a pagar um aluguel justo e dividem todas as despesas da casa de forma proporcional aos seus salários, ou vocês encontram outro lugar para morar. Simples assim. Pagar aluguel para a senhora? Ana perguntou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Quanto? R$1.000 por mês, mais a divisão proporcional de todas as contas. Luz, água, gás, internet, IPTU, telefone. E vocês se responsabilizam pela própria comida e produtos de limpeza. Ricardo riu sarcasticamente, mas era um riso nervoso. R$1.000? Dona Teresa, se a gente tivesse R$1.000 livres todo mês para pagar aluguel, a gente não estaria morando aqui há 4 anos. Exatamente, Ricardo. Vocês estão aqui porque não têm condições de manter uma casa própria. Mas me tratam como se eu fosse uma inquilina na minha própria casa. Isso precisa mudar imediatamente. Sentei-me novamente na poltrona e olhei para os 2. Ana ainda chorava silenciosamente. Ricardo estava de pé, encostado na parede, com os braços cruzados e uma expressão de derrota. Vocês têm 3 semanas para decidir. Ou aceitam as novas condições e começam a me tratar com o respeito que mereço, ou procuram outro lugar para morar. 3 semanas? Ana gritou. Mãe, isso é muito pouco tempo. A gente não consegue encontrar um lugar e se organizar em 3 semanas. Conseguem sim, Ana. Vocês são 2 adultos trabalhadores e saudáveis. Se realmente quisessem sair daqui, já teriam conseguido há muito tempo. Ficaram porque era cômodo, porque era fácil, porque era de graça. Ricardo finalmente se pronunciou novamente. E se a gente não conseguir pagar o aluguel? A senhora vai mesmo nos expulsar? Olhei nos olhos dele, aqueles mesmos olhos que haviam me olhado com desprezo poucos dias atrás. Vou, Ricardo. Vou fazer exatamente o que qualquer proprietário faria com pessoas que moram em sua casa sem pagar e, ainda por cima, o desrespeitam. Ana se levantou bruscamente do sofá. Eu não acredito que você está fazendo isso conosco, mãe, depois de tudo que passamos juntas. Tudo que passamos juntas, Ana. Você quer dizer todos os sacrifícios que eu fiz por você? Todas as vezes que abri mão de alguma coisa para que você pudesse ter o que queria? Todos os anos que trabalhei dobrado para te sustentar depois que seu pai morreu? É disso que você está falando? Eu não pedi para você fazer tudo isso. A frase saiu da boca de Ana como um tapa na cara. Ficamos nos olhando em silêncio absoluto. Ricardo estava claramente desconfortável, percebendo que a discussão havia escalado para um território muito perigoso. Não pediu? Minha voz saiu baixa, mas firme. Não pediu para eu trabalhar 16 horas por dia lavando roupa para pagar seus estudos? Não pediu para eu abrir mão de refazer minha vida para me dedicar inteiramente a você? Não pediu para eu vender minha aliança de casamento para pagar seu curso técnico? Ana ficou pálida como papel. Ela havia esquecido completamente desse detalhe da nossa história. Mãe, eu não sabia que você tinha vendido sua aliança. Claro que não sabia, porque eu nunca deixei você se preocupar com dinheiro. Nunca deixei você ver o quanto eu me sacrificava para que você pudesse ter uma vida melhor do que a minha. O silêncio voltou,
Mas agora era diferente. Era o silêncio de pessoas que finalmente estavam vendo a verdade, por mais dolorosa que fosse. E agora, continuei, depois de tudo isso, vocês me tratam como se eu fosse um estorvo, como se eu não merecesse respeito na casa que eu construí com minhas próprias mãos. Ana voltou a sentar no sofá, mas agora sua postura era completamente diferente. Ela não estava mais chorando de raiva ou autocomiseração. Estava chorando de vergonha genuína. 3 semanas, repeti com firmeza. Vocês têm 3 semanas para decidir o que querem fazer. Mas uma coisa eu garanto. A Teresa que aguentava tudo em silêncio morreu de vez. A que está aqui agora não vai mais aceitar ser tratada como um estorvo na casa que ela construiu. Levantei-me e fui em direção ao meu quarto. Na porta, me virei para eles uma última vez. Ah, e Ricardo, da próxima vez que você quiser se referir a mim, use meu nome completo com respeito. É Dona Teresa Maria da Silva para você. A sogra cebosa que você conhecia não existe mais. Fechei a porta do quarto atrás de mim e, pela primeira vez em 4 anos, sorri de verdade. Lá fora, ainda podia ouvir Ana chorando e Ricardo murmurando palavras de consolo que soavam vazias e desesperadas. Eles finalmente haviam conhecido a verdadeira Teresa. E agora teriam que decidir se queriam conviver com ela respeitosamente ou procurar outro lugar para morar. De qualquer forma, eu havia recuperado minha voz e minha dignidade, e isso não tinha preço. Mas no fundo do meu coração, observando suas reações naquela noite, eu já desconfiava de qual seria a resposta deles, e já estava mentalmente me preparando para tomar a decisão mais radical da minha vida. Os 15 dias que se seguiram ao nosso confronto foram os mais estranhos que já vivi naquela casa. Era como se todos nós estivéssemos caminhando sobre cascas de ovos, medindo cada palavra, cada gesto, cada olhar. Ana alternava entre tentativas patéticas de me agradar, preparando café mais forte, oferecendo-se para lavar louça, perguntando se eu precisava de alguma coisa do mercado, e conversas sussurradas com Ricardo no quarto deles, que eu fingia não ouvir. Ricardo havia adotado uma estratégia de cortesia forçada e exagerada. Bom dia, Dona Teresa Maria. Com licença, Dona Teresa. Muito obrigado pelo jantar, Dona Teresa. Mas eu via em seus olhos que ele estava apenas representando, esperando que eu mudasse de ideia ou que encontrassem alguma forma de contornar a situação sem realmente mudar nada. Nenhum dos dois havia mencionado procurar outro lugar para morar. Nenhum dos dois havia oferecido começar a pagar o aluguel que eu havia proposto. Eles estavam simplesmente esperando que eu superasse meu momento de estresse e voltasse a ser a velha Teresa submissa e tolerante que eles conheciam. Na manhã do 16º dia, uma segunda-feira chuvosa de março, acordei com uma certeza cristalina. Eles não iam mudar. Não iam aceitar pagar aluguel porque isso os forçaria a reconhecer que não eram donos da casa. Não iam se mudar porque tinham se acostumado demais com o conforto de viver sem grandes responsabilidades financeiras. Era evidente que eles estavam apenas ganhando tempo, esperando que eu desistisse da ideia. Foi nessa manhã que tomei a decisão mais importante da minha vida. Esperei que eles saíssem para o trabalho, Ricardo às 7h30, Ana às 8h, e liguei para Cida. Cida, sou eu. Preciso que você venha aqui hoje. É urgente. O que aconteceu, comadre? Você está com a voz estranha. Eles não vão mudar, Cida. Não vão aceitar as condições. E eu cansei de esperar que eles me tratem com respeito. Houve uma pausa do outro lado da linha. Depois, a voz firme e decidida da minha amiga. Estou indo para aí agora mesmo. E já sei exatamente o que precisa ser feito. Cida chegou 1 hora depois, carregando uma pasta de documentos e uma expressão determinada que eu não via há anos. Teresa, você tem certeza absoluta de que é isso que quer fazer? Tenho.
porque uma vez que começarmos esse processo, não tem volta. Você vai magoar sua filha profundamente. Ela pode não te perdoar. Pensei por um longo momento na Ana criança, na Ana adolescente que me abraçava forte quando tinha pesadelos. Mas também pensei na Ana adulta que havia me deixado ser humilhada pelo próprio marido sem dizer uma palavra de defesa. Eu sei, Cida, mas eu não posso mais viver assim. Prefiro viver sozinha com minha dignidade do que acompanhada sendo desrespeitada todos os dias. Cida abriu a pasta sobre a mesa de madeira. Dentro havia contratos, avaliações e vários papéis que representavam uma possibilidade de liberdade que eu nem sabia que existia. Consegui contato com uma construtora pequena daqui de Feira mesmo, a construtora Irmãos Lima. Eles estão comprando casas antigas nessa região para reformar completamente e revender, ou às vezes demolir e construir sobrados geminados. Estão pagando à vista, sem financiamento, sem burocracias demoradas. Meu coração disparou. Quanto eles oferecem? R$ 170 mil. É um pouco menos que o valor máximo de mercado, mas é dinheiro na mão, sem complicação, sem esperar meses para receber. R$ 170 mil. Era mais dinheiro do que eu havia sonhado em ter um dia. Dinheiro suficiente para recomeçar a vida inteira aos 75 anos. E quando eles querem uma resposta? Eles podem fechar o negócio esta semana mesmo, se você quiser. Já fizeram uma vistoria externa no bairro ontem, sabem que as casas aqui estão valorizadas. Só precisam ver a casa por dentro para confirmar o estado de conservação e fechar o valor definitivo. E onde eu vou morar, Cida? Lembra que eu te falei da minha prima, a Cidinha, que se mudou para o litoral sul há uns anos? Ela mora em Itacaré agora, tem uns apartamentos pequenos que aluga para aposentados e pessoas de idade. Vista para o mar, mobiliado, por R$ 1.400 por mês. Com 170 mil na conta, você pode morar lá pelos próximos 10 anos tranquilamente, e ainda sobra dinheiro para emergências e para viver bem. Itacaré. Eu conhecia a cidade de nome, sabia que ficava no litoral sul da Bahia. Uma cidade pequena com praias bonitas. Sempre sonhei em morar perto do mar, mas nunca achei que fosse possível. É muito longe daqui? Umas 6 horas de ônibus, passando por Salvador. Longe o suficiente para você ter paz total, mas não tão longe que Ana não possa te visitar se quiser manter contato. Teresa? A voz de Cida me trouxe de volta ao presente. O que você decide? Olhei ao redor da cozinha. A mesa de madeira onde minha família havia feito milhares de refeições. A pia onde eu havia lavado louça por 50 anos. As paredes que Bento e eu havíamos pintado com tanto carinho, onde Ana havia crescido. Tudo isso tinha uma história, tinha valor sentimental imenso, mas também olhei para o ambiente tenso que a casa havia se tornado, para os rostos fechados durante as refeições, para a sensação constante de que eu era uma estranha no lugar que construí com minhas próprias mãos. Cida, eu quero conhecer o lugar antes de decidir definitivamente. Posso fazer isso? Claro! Cidinha disse que você pode ir para lá quando quiser, conhecer o apartamento, ver se gosta da cidade. O apartamento está vago este mês mesmo. Então é isso que eu vou fazer. Vou viajar amanhã para conhecer Itacaré. Se eu gostar e me sentir bem lá, a gente fecha o negócio da casa. E Ana e Ricardo, você vai contar para eles? Eles vão descobrir quando eu tomar a decisão final. Cida me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Você tem certeza de que quer fazer essa viagem sozinha? Itacaré é longe, você nunca foi lá. Cida, eu construí uma casa sozinha depois que meu marido morreu. Criei uma filha sozinha durante 15 anos. Trabalhei a vida inteira como lavadeira, acordando às 5 da manhã todos os dias. Acho que posso muito bem fazer uma viagem para conhecer uma cidade e tomar uma decisão sobre minha própria vida. No dia seguinte, bem cedo, peguei o primeiro ônibus para Salvador na rodoviária de Feira de Santana. Disse para Ana que ia visitar uma prima distante em Salvador que estava doente e que voltaria no dia seguinte. Ela nem questionou muito.
Estava acostumada com minhas viagens esporádicas para visitar parentes distantes. A viagem de 6 horas me deu tempo para pensar, para refletir sobre tudo o que havia acontecido nos últimos dias. O ônibus saiu de Feira às 6 da manhã, chegou em Salvador às 9 e de lá peguei outro ônibus para Itacaré que partiu às 10. Enquanto a paisagem mudava da caatinga seca para a mata atlântica verde e exuberante, eu sentia como se estivesse fazendo uma viagem no tempo, deixando uma versão antiga de mim mesma para trás. Itacaré me surpreendeu completamente. Era uma cidade pequena e colorida, com casinhas de cores vibrantes, ruas de paralelepípedo, um ritmo muito mais lento de vida do que Feira de Santana. O ar tinha cheiro de mar e de flores. O apartamento que Cidinha me mostrou era simples, mas muito aconchegante. Um quarto com cama de solteiro e guarda-roupa pequeno, uma salinha que dava para uma varanda com vista parcial do mar entre as casas, uma cozinha americana funcional, com tudo que uma pessoa precisava. As paredes eram brancas e limpas, esperando que alguém as preenchesse com sua própria história. É pequeno, Cidinha disse, mas para uma pessoa só é perfeito. E olha só essa brisa que vem do mar. Sentei na varanda e respirei fundo. O cheiro do mar, o som distante das ondas, a brisa fresca no rosto. Era o contrário completo da tensão que eu sentia em casa. Pela primeira vez em anos, senti uma paz profunda, uma sensação de que estava no lugar certo. Cidinha, eu quero ficar. Ela sorriu. Tem certeza? Não quer pensar mais um pouco? Absoluta? Passei a noite naquele apartamento pequeno, deitada numa cama que não conhecia, ouvindo sons de uma cidade nova, grilos, ondas do mar, vento nas árvores, e dormi melhor do que havia dormido em meses. No dia seguinte, voltei para a Feira de Santana com a decisão tomada. Durante as 6 horas de viagem de volta, liguei para a Cida do celular e confirmei. Eu queria vender a casa e me mudar para Itacaré. Chegando em casa na quarta-feira à tarde, encontrei Ana e Ricardo jantando. Eles me cumprimentaram normalmente, perguntaram sobre a prima doente, comentaram que haviam sentido minha falta durante as refeições. Eu sorri e disse que estava tudo bem, que a prima estava melhorando. Não mencionei Itacaré. Não mencionei a decisão que havia tomado. Queria finalizar todos os detalhes burocráticos antes de contar a eles. Os 5 dias seguintes foram uma correria discreta. Cida trouxe o pessoal da construtora Irmãos Lima para avaliar a casa na quinta-feira de manhã, enquanto Ana e Ricardo estavam no trabalho. São meus sobrinhos de Salvador, eu disse para a Dona Maria, vizinha curiosa que veio espiar pelo portão. Vieram ver umas reformas que eu quero fazer no banheiro. A avaliação confirmou o valor, R$ 170 mil. A casa estava em excelente estado de conservação para a idade. A documentação estava toda em ordem e atualizada. Eles queriam fechar negócio o mais rápido possível porque tinham outros compradores interessados na região. Na sexta-feira, assinei uma promessa de compra e venda. Na segunda-feira seguinte, fui ao cartório e assinei o contrato definitivo. Na terça-feira, o dinheiro estava na minha conta bancária. Na quarta-feira, fiz minhas malas. Eram 2 malas antigas, as mesmas que eu usava nas raras viagens que fazia para visitar parentes distantes. Não havia muito o que levar. Algumas roupas, algumas fotografias importantes, alguns documentos pessoais. A vida inteira cabia naquelas 2 malas velhas. Enquanto dobrava minhas poucas peças de roupa, encontrei no fundo do guarda-roupa uma caixa de sapatos velha que há anos não abria. Dentro estavam as cartas que Ana me escrevia quando era criança. Cartinhas do Dia das Mães escritas com letras tortas, desenhos coloridos de flores e casinhas, pequenos bilhetes deixados embaixo da minha porta. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo inteiro, dizia uma delas. Quando eu crescer, quero cuidar de você como você cuida de mim, dizia a outra. Eu te amo mais que brigadeiro e bolo de chocolate. Estava escrito numa terceira, com letra de criança de 8 anos.
Segurei as cartas por um longo momento, sentindo o peso de todos aqueles anos de amor incondicional que eu havia dado. Ana havia me amado de verdade uma vez. Havia me admirado, me respeitado, me valorizado como a pessoa mais importante da vida dela. Mas aquela menina havia crescido e se transformado numa mulher que me via como um estorvo. E eu não podia mais fingir que isso não me machucava no fundo da alma. Guardei algumas das cartas na mala, deixei outras na caixa sobre a cama. Seria meu presente de despedida para Ana, a lembrança de quem ela foi um dia, de quem nós fomos uma vez. Na quinta-feira de manhã, acordei às 5 como sempre e esperei que eles saíssem para o trabalho. Ana disse, "Tchau, mãe, até mais tarde." Da porta, Ricardo acenou distraído. Era uma quinta-feira normal para eles. 2 horas depois, eles receberam uma ligação no trabalho. Era do senhor João Lima, da construtora, avisando que os novos proprietários da casa estariam chegando na sexta-feira de manhã, às 9 horas, para tomar posse do imóvel. Que todas as pessoas que moravam no local precisavam desocupar até quinta-feira à noite. Imagino o desespero que deve ter sido. Ana ligando para casa e ninguém atendendo. Pedindo dispensa no trabalho, correndo para casa no meio da tarde, encontrando a casa vazia, minhas malas sumidas, encontrando o envelope branco que deixei sobre a mesa de madeira. Dentro do envelope não havia choro, não havia acusações longas, não havia súplicas. Havia apenas uma cópia do contrato de venda e um bilhete simples e direto. Ana e Ricardo, casa vendida para a construtora Irmãos Lima. Valor, R$170 mil. Os novos proprietários tomam posse amanhã, sexta-feira, às 9 horas da manhã. Espero que vocês aprendam a construir algo próprio com suas próprias mãos, como eu aprendi um dia. A velha cebosa foi embora. Teresa Maria da Silva. Não assinei como mãe ou sogra. Assinei com meu nome completo. O nome da mulher que eles haviam tentado apagar, mas que finalmente havia se reencontrado. Enquanto Ana descobria minha partida e o fim da vida fácil que levavam, eu estava no ônibus das 2 da tarde com destino a Salvador, e de lá para Itacaré, olhando pela janela e observando a paisagem mudar. Pela primeira vez em 75 anos, eu estava indo para um lugar que eu havia escolhido, com o dinheiro que eu havia conquistado, para viver uma vida que seria inteiramente minha. O motorista anunciou pelo microfone. Próxima parada, Salvador. Chegada prevista às 5 da tarde. Passageiros com destino ao interior do sul do estado. O ônibus para Itacaré parte às 6h30. 2 horas e meia para completar a mudança mais radical da minha vida. 2 horas e meia para deixar definitivamente para trás a mulher que sempre se sacrificou pelos outros e descobrir quem eu poderia ser quando finalmente colocasse a mim mesma em primeiro lugar. Encostei a cabeça na janela do ônibus e fechei os olhos. Pela primeira vez em 4 anos, não sabia exatamente o que me esperava, e isso me deixava estranhamente animada e esperançosa. O ônibus chegou a Itacaré às 9 da noite de uma quinta-feira chuvosa de março. Pela janela embaçada, eu vi o que seria meu novo lar iluminado pelos postes da rua. Uma cidade pequena e acolhedora, casas coloridas descendo suavemente em direção ao oceano, palmeiras balançando na brisa noturna carregada de umidade. O ar que entrou quando as portas se abriram tinha um cheiro completamente diferente de Feira de Santana, salgado, fresco, cheio de possibilidades que eu nem imaginava que existiam. Cidinha me esperava no pequeno terminal rodoviário, segurando um guarda-chuva colorido e um sorriso largo. Era uma mulher de uns 68 anos, cabelos grisalhos soltos nos ombros, roupas simples, mas bem cuidadas. Quando me viu descendo do ônibus com minhas 2 malas antigas, ela correu para me ajudar apesar da chuva. "Dona Teresa, bem-vinda à sua nova vida. Como foi a viagem?" Suas palavras me emocionaram de uma forma inesperada. Nova vida.
Era exatamente isso que eu estava buscando, mas ouvir alguém dizer em voz alta fez com que a realidade finalmente me atingisse por completo. Aos 75 anos, eu estava recomeçando do zero. O apartamento que eu havia visitado 5 dias antes estava exatamente como eu lembrava, pequeno e simples, mas perfeitamente adequado para uma pessoa só. Um quarto com uma cama de solteiro bem firme e um guarda-roupa pequeno de madeira, uma salinha que dava direto para uma varanda com vista parcial para o mar entre as copas das árvores, uma cozinha americana com geladeira pequena, fogão de 2 bocas e pia com louças básicas. As paredes brancas estavam limpas, vazias, esperando que eu as preenchesse com minha própria personalidade e minha própria história. O básico está tudo aqui, explicou Cidinha, me mostrando onde ficavam as toalhas limpas, os utensílios de cozinha, os pratos e panelas simples mas funcionais. Mas você pode trazer suas coisas, decorar como quiser, mudar o que não gostar. Aqui é seu território, Dona Teresa. Meu território. Há quanto tempo eu não tinha um território verdadeiramente meu? Depois que Cidinha saiu, me deixando com as chaves e uma marmita de peixe ensopado que ela havia preparado para meu primeiro jantar, sentei na varanda e simplesmente respirei. O som das ondas chegava até mim misturado com vozes distantes de pescadores que voltavam da maré, gaivotas, vida acontecendo de forma natural e sem pressa. Era o oposto completo da tensão constante que eu sentia na minha antiga casa. Peguei meu celular, um aparelho simples que Ana havia me dado 3 anos atrás, e vi que não havia sinal nenhum. Na verdade, isso me tranquilizou. Não estava pronta para lidar com as consequências emocionais da minha decisão. Precisava primeiro me estabelecer, me acostumar com minha nova realidade, antes de enfrentar a tempestade que certamente viria. Os primeiros dias em Itacaré passaram numa espécie de sonho calmo e reparador. Acordava quando meu corpo queria, às vezes 5 da manhã por hábito de décadas, às vezes 7, quando o sol já estava dourado e alto. Tomava café na varanda, vendo o movimento matinal dos pescadores que passavam na rua carregando suas redes, caminhava pelas ruas de paralelepípedo irregular da cidade sem pressa, sem compromissos, sem ninguém para agradar além de mim mesma. Foi uma sensação estranha no começo. Durante 50 anos, minha vida havia girado em torno de outras pessoas. Primeiro Bento, depois Ana e Ricardo. Agora, pela primeira vez, meus dias eram completamente meus. Comprei plantas para a varanda no pequeno mercado municipal que funcionava numa praça arborizada. Samambaias, como as que eu tinha na minha casa antiga e que tanto sentia falta. Begônias rosa e brancas, que ficavam lindas na luz da manhã. Um vasinho de ervas para temperar minha comida. Manjericão cheiroso, cebolinha verde, salsinha. Era incrível como poder escolher que plantas queria ter ao meu redor me dava uma sensação de liberdade que eu nem sabia que existia. Comprei também quadrinhos simples numa lojinha de artesanato local, tocada por uma senhora chamada Dona Irene, que me recebeu como se fôssemos amigas de longa data. Não eram caros, eram apenas os que me agradavam os olhos e o coração. Uma paisagem marinha pintada por um artista da região com tons de azul que mudavam conforme a luz. Um pôr do sol sobre coqueiros que me lembrava que cada dia era um novo recomeço. Um barco de pescador encalhado na areia, sozinho mas bonito. Imagens que me faziam sentir paz quando as olhava. No 8º dia, consegui sinal no celular quando subi até a praça principal da cidade. Havia 27 mensagens perdidas de Ana e 9 de Ricardo. Li apenas algumas, o suficiente para entender que eles estavam desesperados, revoltados e, principalmente, assustados com a realidade que haviam sido forçados a enfrentar. Não respondi nenhuma. Em vez disso, liguei para Cida. Teresa, comadre, que susto você deu! Ana está desesperada. Me ligou 5 vezes querendo saber onde você está. Disse que vocês perderam a casa. Como eles estão? Perguntei.
porque por mais machucada que eu estivesse, Ana continuava sendo minha filha. Abalados. Muito abalados. Ana disse que eles conseguiram alugar um apartamento pequeno na Mangabeira, 2 quartos, mas que está sendo muito difícil se adaptar. O aluguel é R$ 800, mais as contas. Ricardo teve que pegar um segundo emprego numa loja de móveis usados nos fins de semana para complementar a renda. E Ana? Ana está diferente, mais quieta, mais reflexiva. Acho que ela finalmente entendeu o que perdeu. Não só a casa, mas principalmente você. Eles estão bem fisicamente? Tem onde ficar? Tem sim. O apartamento é simples, mas limpo e seguro. Estão pagando R$ 800 de aluguel, mais umas R$ 300 de contas por mês. Está apertado financeiramente, mas eles estão conseguindo se virar. Senti um alívio imenso. Por mais que eu tivesse tomado uma decisão radical, nunca quis que eles passassem necessidade real ou ficassem na rua. Teresa, ela quer muito falar com você. Disse que entendeu muitas coisas. Eu sei, Cida. Mas ainda não estou pronta para essa conversa. Entendo perfeitamente, mas saiba que ela está arrependida. Muito arrependida. Desliguei o celular e voltei para minha rotina tranquila. Era impressionante como os dias em Itacaré tinham um ritmo completamente diferente de Feira de Santana. Não havia buzinas constantes, não havia pressa, não havia tensão no ar. As pessoas se cumprimentavam na rua, paravam para conversar, sorriam sem pressa. Na segunda semana, minha rotina já estava naturalmente estabelecida. Acordava com o nascer do sol, tomava café na varanda lendo um livro que havia comprado na única livraria da cidade, ia ao mercado comprar ingredientes frescos, agora eu cozinhava apenas para mim, temperava exatamente como eu gostava, comia quando tinha fome. Às tardes, caminhava pela praia ou explorava as ruas tranquilas da cidade. Conheci Dona Marlene, que vendia a melhor cocada da Bahia na praça principal. Seu Antônio, o pescador que sempre me cumprimentava com um sorriso genuíno e me contava histórias do mar. E Joana, a moça da padaria que me ensinou o segredo de fazer o pão de açúcar mais macio da região. Todos me tratavam como Dona Teresa, com respeito natural e carinho verdadeiro. Ninguém me olhava como se eu fosse uma coitada que precisava de piedade ou uma velha inconveniente que precisava ser tolerada. Eu era simplesmente uma pessoa nova na cidade, e isso bastava. Foi na terceira semana que aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre muitas coisas. Eu estava na padaria, comprando pão francês pela manhã, quando uma mulher de uns 50 anos entrou correndo, claramente nervosa e preocupada. Joana, ela se dirigiu à atendente. Minha mãe passou mal de novo ontem à noite. A pressão subiu muito. O médico receitou uns remédios novos, mas eles são caros e só vou conseguir comprar no final do mês quando receber. Pode anotar na conta? Claro, Susana. Pode levar tudo que sua mãe precisar. Ela está melhor hoje? A mulher pegou alguns itens na pequena farmácia que ficava nos fundos da padaria e suspirou cansada. Está um pouco melhor, mas eu estou preocupada. Não sei mais o que fazer. Depois que ela saiu, Joana balançou a cabeça com genuína preocupação. A Susana está numa situação muito complicada, ela me explicou, vendo minha expressão curiosa. Cuida da mãe sozinha, uma senhora de 89 anos, bem debilitada. O filho dela mora em São Paulo, só vem uma vez por ano nas férias. A menina trabalha como doméstica em 3 casas diferentes e ainda tem que dar conta de tudo sozinha. Mais tarde, caminhando pela cidade, encontrei Susana na pracinha em frente à igreja, sentada num banco de madeira, chorando silenciosamente. Aproximei-me com cuidado. Com licença, você está bem? Ela levantou os olhos vermelhos para mim. Ah, a senhora é a nova moradora. Desculpe, estou sendo ridícula, chorando na rua assim. Não está sendo ridícula coisa nenhuma. Quer conversar? Às vezes ajuda. E ela contou tudo.
A mãe com diabetes e pressão alta descontroladas, os remédios cada vez mais caros, a dificuldade de conciliar 3 empregos de doméstica com os cuidados constantes, a solidão de carregar tudo sozinha. Era como olhar para um espelho do que eu havia sido durante anos, a mulher que se sacrificava por uma pessoa querida, que abria mão de si mesma para cuidar do outro. Mas havia uma diferença fundamental. A mãe de Susana a amava profundamente e reconhecia todos os seus sacrifícios. Susana não estava sendo explorada ou desrespeitada. Estava sendo uma filha amorosa para uma mãe que sempre fora amorosa com ela. Sabe, disse a ela depois de ouvir sua história, às vezes a gente precisa de ajuda. E não há vergonha nenhuma em aceitar quando alguém oferece. Mas eu não tenho condições de pagar alguém para cuidar dela, Dona Teresa. Eu não falei em pagar, falei em aceitar ajuda. Naquele dia, ofereci-me para ficar com a mãe de Susana algumas tardes por semana, para que ela pudesse trabalhar mais tranquila ou simplesmente descansar um pouco. Não porque me sentia obrigada, mas porque queria genuinamente ajudar. Porque finalmente havia encontrado uma forma de cuidar de alguém sem me anular no processo. A mãe de Susana, Dona Geralda, era uma senhora doce e lúcida que me lembrava muito a minha própria mãe. Passávamos as tardes conversando sobre a vida, sobre Itacaré antiga, sobre receitas tradicionais ou simplesmente sentadas na varanda dela, vendo o movimento da rua. Ela me contava histórias da cidade de quando era jovem, dos temporais que vinham do mar, dos pescadores que conhecia desde criança. Foi numa dessas tardes que ela me disse algo que mudou tudo. Teresa, você tem um coração muito generoso. Sua família deve sentir muita falta de você. Dona Geralda, minha família. A situação é complicada. Família sempre é complicado, minha filha. Mas filho é filho, mesmo quando a gente fica magoado. O amor de mãe não some, só fica meio escondido atrás da mágoa. Naquela noite, pela primeira vez em 1 mês e meio, liguei para Ana. Ela atendeu no primeiro toque. Mãe, é você mesmo? Onde você está? Sou eu, Ana. Houve um silêncio de alguns segundos. Depois, choro, muito choro. Mãe, desculpa. Desculpa por tudo. Você estava certa sobre tudo. A gente te tratou muito mal, eu sei disso agora. Eu sei que vocês sabem, filha. A gente está sendo difícil, mas estamos conseguindo nos virar. Ricardo está trabalhando aos sábados numa loja de móveis usados para complementar a renda. Eu consegui mais algumas horas de serviço no escritório. Estamos aprendendo a viver com nosso próprio dinheiro. E como vocês estão se sentindo? Estamos aprendendo muita coisa. Ricardo está diferente, mais humilde, mais respeitoso. Acho que perder a casa foi um choque de realidade que ele precisava. E eu também. Conversamos por quase 2 horas. Ana me contou sobre o apartamento pequeno onde moravam agora, sobre as dificuldades financeiras que estavam enfrentando, sobre como Ricardo havia mudado completamente de atitude depois do susto, como ela chamou. Me contou que eles estavam fazendo terapia de casal para entender melhor seus problemas de relacionamento, que estavam tentando reconstruir tudo em bases mais saudáveis e realistas. Mãe, você pode me perdoar pelo que eu fiz? Pelo que eu deixei acontecer? Já perdoei há muito tempo, Ana. Perdoar não significa esquecer ou aceitar ser maltratada de novo. Significa não carregar ressentimento no coração. E você tem alguma possibilidade de voltar para a feira? A gente podia conversar pessoalmente, tentar reconstruir nossa relação? Não, filha. Minha vida agora é aqui. Estou feliz aqui. Mais feliz do que eu estive em anos. Eu entendo. E estou feliz que você esteja feliz. Você merece ser feliz mais que qualquer pessoa que eu conheço. Contei a ela sobre Itacaré, sobre meu apartamento com vista para o mar, sobre os amigos que havia feito, sobre Dona Geralda e Susana, sobre como me sentia útil sem me sentir explorada.
Contei sobre a mulher que eu havia me tornado quando finalmente me permiti ser eu mesma. Mãe, posso te visitar um dia? Quando a gente conseguir juntar dinheiro para a passagem? Pode, Ana. Quando você quiser, mas como visita, não como quem quer que eu volte. Entendi perfeitamente. Só quero te ver feliz. E quero que você conheça a pessoa que eu estou tentando me tornar. E Ricardo? Ricardo também está mudando muito. Ele entendeu que perdeu uma sogra muito especial por causa do orgulho e da falta de respeito. Ele gostaria muito de pedir desculpas pessoalmente, se você permitir. Quando desliguei o telefone, não senti tristeza nem culpa. Senti paz. Ana e eu íamos conseguir construir um relacionamento novo, baseado no respeito mútuo, na distância saudável, no amor verdadeiro, não no sacrifício constante ou na dependência. Hoje, 10 meses depois da minha chegada a Itacaré, posso dizer com certeza que sou uma mulher completamente diferente da que saiu daquela casa numa manhã chuvosa de março. Acordo todos os dias sabendo que o dia me pertence inteiramente. Tomo decisões pensando no que é melhor para mim. Dou amor e recebo amor na mesma medida, sem exploração. Ana me visitou 2 vezes neste período. Nossas conversas são completamente diferentes agora. Ela me pergunta sobre minha vida, meus planos, meus sentimentos. Me trata como uma pessoa inteira e interessante, não como uma função materna. Ricardo veio uma vez, pediu desculpas formalmente com lágrimas genuínas nos olhos e agora mantemos uma relação cordial e respeitosa. Eles estão bem. Aprenderam a ser independentes, a valorizar o que têm, a se responsabilizar pelas próprias escolhas. A crise que minha saída causou em suas vidas foi dolorosa, mas absolutamente necessária. Foi o empurrão que eles precisavam para amadurecer e crescer como pessoas. E eu? Eu descobri que aos 75 anos ainda é completamente possível recomeçar. Ainda é possível ser feliz. Ainda é possível escolher a própria vida e ser a protagonista da própria história. Na semana passada, seu Antônio, o pescador, me perguntou se eu gostaria de aprender a pescar com vara do cais. Nunca é tarde para aprender coisas novas, Dona Teresa, ele disse com aquele sorriso bondoso. Aceitei sem hesitar. Por que não? Aprendi também a fazer artesanato com conchas que encontro durante minhas caminhadas na praia. Susana me ensinou a técnica e agora vendemos nossas peças juntas na feirinha de artesanato que acontece aos sábados na praça principal. Não é muito dinheiro, mas é meu dinheiro, conquistado com meu trabalho e minha criatividade na minha nova vida. Hoje, enquanto escrevo essas palavras na varanda do meu apartamento, vendo o sol se pôr sobre o mar em tons de laranja e rosa, posso afirmar com absoluta certeza: a velha cebosa realmente não existe mais. Em seu lugar, nasceu uma mulher que aprendeu a se valorizar, a se respeitar, a se amar. E sabe de uma coisa? Essa mulher é infinitamente mais interessante, mais forte e mais feliz do que aquela que um dia aceitou ser chamada de cebosa na própria casa.